Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu queria contar um pouquinho mais sobre a minha diabetes, como que eu descobri, como que eu lido com a minha rotina, contar um pouquinho pra vocês. Porque quando eu fiquei diabética, era uma dúvida que eu queria, tipo assim, ver outras pessoas que passam por isso, ver como que elas passaram por isso, como que é a rotina delas, e eu não achei muito na época. E desde que eu quis voltar a fazer vídeo pro canal, a minha intenção era de ajudar de alguma forma. Então, eu queria já fazer esse vídeo há muito tempo e eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, desde criança, eu sempre fui uma criança bem magrinha e bem baixinha, sempre. Essa é a minha estrutura. E nunca me incomodou muito, até que eu comecei a fazer, tipo, lá pros 13, 14 anos, eu comecei a me incomodar, porque assim, as minhas amigas começaram a criar corpo, começou a criar, tipo, né, mais cara de mulher, começou a crescer, ficar um pouco mais alta, menstruar, essas coisas. E eu parecia uma criança de 7 anos, gente. Eu vou tentar colocar alguma foto aqui, porque eu tenho pouquíssimas fotos disso, porque foi uma fase, tipo, muito difícil pra minha autoestima. Então eu comecei a me incomodar muito, porque assim, era época que a gente começa a gostar dos meninos, e as suas amigas já estão com corpo, e compra sutiã, aquela coisa e tal. E eu via que, tipo assim, cara, eu parecia uma criança até hoje, e eu pedi a minha mãe pra me levar no meu médico, que era o meu médico de sempre. E o meu pediatra, ele me examinou e falou assim que essa era a minha estrutura, os meus pais são baixos, eu ia ser baixa, que eu ia também ser magra, que eu tinha que ficar feliz, porque, né, várias mulheres têm problema por causa de peso. Hoje, gente, eu vejo quão escroto ele foi, sério. E que eu não tinha que me preocupar. Passou mais um tempo, eu comecei a ficar muito incomodada, porque eu tinha mais ou menos 1,42 de altura e eu pesava 25 quilos, gente, com 14 anos de idade. Eu vestia tamanho 8 infantil. E começou a me incomodar muito, porque eu não queria mais sair na rua, sabe? Se eu, tipo, pra sair eu colocava moletom pra, né, tipo, encher, não mostrar, porque aparecia todos os meus ossos. E isso me incomodou muito, muito mesmo. Eu comecei a chorar todos os dias, eu perdi totalmente a minha autoestima. E aí os meus pais resolveram me levar em uma endócrina, que era uma endócrina com um nome super conhecido aqui na minha cidade. E quando eu cheguei lá, ela achou que eu tava com bulimia, anorexia, várias coisas. E eu falei que era justamente ao contrário. Eu queria engordar, eu me sentia muito magra. Eu queria crescer, eu queria engordar, eu queria desenvolver. Queria menstruar, essas coisas, né, gente, de menina. E aí ela me pediu um tanto de exame, gente, sério. Eu lembro que eu, tipo, tirei uns 11 tubinhos. E um desses exames, E um desses exames foi a de doença celíaca, né, que é a intolerância ao glúten, pra quem não sabe. E o meu resultado deu super alterado. Com isso, eu parei, né, de comer o glúten imediatamente. Isso foi mais ou menos em maio ou junho. Eu já tinha quase 15 anos. Tinha acabado de fazer 15 anos. E eu vou tentar, gente, eu vou colocar uma foto de como eu tava nessa época. Sério, hoje eu vejo, me dá uma tristeza, um aperto no coração de ver, porque foi uma fase muito difícil pra mim. E eu cortei o glúten e eu não melhorava, gente. O que eu tava sentindo era uma sede desesperada, uma fome desesperada, me sentia muito fraca o dia inteiro. Eu tava com desnutrição grave, que ela me diagnosticou, e eu não melhorava, sério, não fazia diferença nenhuma. Até que em outubro, em um dia, eu tava com uma fome louca, louca, louca. Eu comi pipoca caramelada, eu comi carne moída com mandioca. Gente, sério, eu misturei um tanto de coisa e eu comecei a passar muito mal. Eu tava só com meu irmão em casa, meus pais estavam na igreja. E eu comecei a passar muito mal, vomitar muito, muito, muito. Senti muita dor na barriga, tipo, tava suando muito. Aí eu pedi pro meu irmão ligar pros meus pais. Meu irmão, inclusive, cagou pra mim nesse dia. E eu pedi pra ligar pros meus pais e eu lembro que eu tava muito, muito fraca, gente. Sério, eu achei que eu ia morrer nesse dia. Eu passei muito mal. E eu não conseguia andar direito, eu não tinha mais força. Eu tava, assim, eu tava muito magra, tipo, nutrição grave. E eu não tinha força pra fazer nada, e vomitando e passando mal. Aí eu fui rastejando no chão até o quarto dos meus pais, porque era o banheiro, eu tava no banheiro deles. O lugar mais perto era o quarto dos meus pais. Eu deitei no chão e fiquei até esperar os meus pais chegarem. Quando meu pai chegou, ele falou assim que era pra me levar pra gente pro hospital pra eu levantar. E eu não tinha força mais pra eu levantar. Ele só me carregou, eu vomitei no caminho, me carregou, me levou pro hospital. Lá eles, né, me colocaram na cadeira de roda e me levaram pro pronto-socorro.
Quando eu cheguei lá, gente, eu fui super maltratada, tipo, ninguém me olhava pra mim, não passava médico nenhum, e eu passando muito, muito mal. E eles, sem saber de nada, me deram soro com glicose, né, pra quem não sabe, tem açúcar. Isso foi, tipo, eu cheguei lá, era umas 10 e pouca da noite, e eu comecei a piorar muito, gente, sério. Eu não sei explicar direito o que eu sentia, porque eu sentia calafrio, eu sentia meu corpo todo estranho, eu não consigo explicar o que que era. Eu sei que eu achei que eu ia morrer, eu comecei a pedir muito, muito pra Deus. Falei, nossa Deus, pelo amor de Deus, eu sou nova, eu tenho muita coisa pra viver ainda. E aí eu comecei a rezar muito e tal. E eu lembro que mais ou menos umas 10 horas da manhã eu tava dormindo, minha mãe me acordou e falaram que eles fizeram um exame e descobriram que eu tava com diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1. Então eles falaram que eu tava com diabetes tipo 1, que eu ia ter que tomar insulina várias vezes ao dia, e começou a me explicar, e eu sei que eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu fiquei aliviada, tipo, num certo ponto, porque eu sabia que eu tinha descoberto, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, gente, comigo o tempo inteiro. Mas eu fiquei muito, muito triste. E desde então, né, o começo foi muito difícil, a adaptação foi muito complicada. Eu tava naquela fase meio aborrecente ainda. Eu não tinha desenvolvido direito, eu não tinha menstruado ainda, sendo, né, tanto que agora eu sou atrasada, eu menstruei com 16 anos. Tô abrindo meu coração com vocês, né, gente, falando coisas bem íntimas. Mas enfim, foi uma fase muito complicada da minha vida, que eu não vou focar, porque, né, o intuito do canal não é focar nos momentos ruins, mas é como sair desses momentos. E desde então, pra explicar pra vocês, eu tomo insulina mais ou menos 7 vezes por dia. Eu tenho que medir a minha glicose e tomar insulina. Pra quem quiser, eu posso fazer um vídeo, tipo, explicando. E eu também quero fazer um vlog, tipo, do dia a dia, como é que é a contagem de carboidrato, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, dosagem de insulina. E a adaptação no começo foi muito difícil, porque assim, eu não tava. Sério, gente, eu acho que. Hoje eu vejo que eu. Não é que eu exagerei, porque eu realmente passei por isso, mas na época eu não tinha tanta maturidade pra entender que diabetes é uma doença que, se você cuidar, você consegue viver normalmente. Eu não me sinto diferente de ninguém hoje em dia, e nem é pra sentir também. Mas no começo foi muito difícil, porque eu não queria aceitar. Eu achava que, sei lá, gente, era um castigo, que eu tinha feito alguma coisa errada. Não sei explicar o que eu sentia. Mas eu sei que no começo foi muito, muito, muito complicado. E hoje eu já tô conseguindo me adaptar muito melhor. Eu tenho, 7 anos de diabetes. Hoje eu tenho uma vida 100% normal, 100% normal. Tô muito feliz. Eu vejo que é uma doença muito pequena, né, relacionada a quando a gente vai comparar com outras doenças, mas é uma doença muito chata, porque essa coisa de tomar insulina, de ter que fazer contagem de carboidrato, às vezes não comer uma coisa que você quer muito, é chato. Eu acho que a rotina da diabetes é muito chata. Você tem que tomar insulina várias vezes, comer de 3 em 3 horas, às vezes eu não quero comer, mas eu tenho que comer, porque senão eu vou ter hipoglicemia, minha glicose vai abaixar. Então eu acho muito chato, tem vezes que eu fico de saco cheio, eu choro um pouco. Mas eu vejo que é uma coisa muito pequena, muito natural. E eu queria falar um pouquinho pra vocês mesmo como é que foi essa descoberta, como é que eu descobri, como é que foi. Tô embolando tudo, né, gente? Enfim. Então, depois disso, nesses 7 anos, eu comecei a aprender a fazer a contagem de carboidrato. Eu comecei a aprender a dosagem que eu podia tomar de insulina, alguns alimentos, qual que sobe mais minha glicose, qual que me ajuda a baixar a glicose, essa rotina. E eu acho que tudo isso, gente, é um período realmente de adaptação. Tem pessoas que podem demorar anos, meses, dias, vai de cada um. Eu acho que o meu demorou mais ou menos uns 2 anos para eu realmente me adaptar, entender, aceitar. Porque diabetes a gente tem que ter muita responsabilidade, porque é uma doença muito tranquila, só que se você não cuidar, gente, as consequências são muito sérias, né? Tem gente que fica cega, que tem que amputar a perna, é uma coisa assim, é surreal, eu não gosto nem de falar muito, porque eu fico com medo, real. Só que eu cuido, né? Eu tento cuidar ao máximo, tô com a minha diabetes agora numa fase muito boa, muito feliz. E eu queria falar um pouquinho disso pra compartilhar mesmo com vocês, se alguém também já passou por isso, quem tem diabetes tipo 1. Eu quero fazer um vlog contando pra vocês como é que é a minha rotina de contagem de carboidrato, essas coisas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho comigo, me abrir um pouquinho com vocês da minha vida. Muita gente sabe que eu tenho diabetes, mas muita gente também não sabe que eu tenho. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!